A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD de Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e eu estou aqui ao lado do professor Heraldo para darmos continuidade aos comentários das lições bíblicas editoras CPAD, classe de adultos. Nós estamos estudando durante esse trimestre a temática a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, o livro-tema explorado nesse trimestre é o livro de Jó. E hoje a nossa quarta lição, ela traz por título o drama de Jó. Hoje nós vamos ver todo o drama que Jó teve quando perdeu todos os seus bens, sua família e até mesmo sua saúde. O nosso textuário, o textuário da nossa lição, nos diz: E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 21. Essas são as palavras de Jó após haver perdido tudo aquilo que diz respeito à sua vida, inclusive à sua saúde. Nossa verdade prática, meus queridos, pode ser resumido segundo a nossa lição, pois aqui, que traz a seguinte definição: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Então essa é a nossa verdade prática, que vem nos trazer justamente essa mensagem, que a despeito de qualquer coisa que possa acontecer, a nossa fé precisa ficar firme como ficou Jó. A nossa leitura bíblica em classe, que vai sustentar todo o comentário da nossa lição, está em Jó capítulo 1, versículo 13 ao versículo 22, e depois no capítulo 2, e o versículo 6 ao 8. Nossa lição, como de praxe, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico é a tragédia da natureza econômica. O segundo tópico é a tragédia da natureza familiar. E o nosso terceiro tópico é a tragédia da natureza física e psicológica. Nós vamos ver todos esses pontos no comentário da nossa lição. Por isso, convidamos você a nos acompanhar. Tópico 1 da lição: a tragédia de natureza econômica. O nosso comentarista, ele inicia essa nossa lição dizendo que a provação de Jó fez com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Qual era o drama de Jó? Permanecer fiel a Deus a despeito de tudo que tem acontecido com ele, ou jogar tudo para o alto e desejar a morte de fato, como ele desejou no capítulo 3 do seu livro. Mas o nosso comentarista, ele vai mais à frente, que ele tenta mostrar como uma pessoa que nem Jó, que era a pessoa mais admirada da sua região, a pessoa mais próspera, a pessoa mais abençoada em termos de família, tinha 10 filhos, isso mostrava uma família completa, né? Uma família abençoada, e de repente, professor Heraldo, assim, numa investida satânica contra o patriarca Jó, se viu sozinho no mundo, né? Somente com a sua própria vida e não necessariamente com a sua saúde, né? Então, a gente começa o tópico 1 falando justamente primeiro da perda material que Jó teve. Esse é o ponto que o nosso comentarista nos traz aqui, professor. Saudações aos nossos amados irmãos, aos nossos amigos aí que já nos acompanham através do canal EBD Você. Sejam bem-vindos a mais uma aula, né, professor Janilson? Sim, com certeza. A mais um tema importante dentro dessa temática geral aí, trimestral, né? Falando sobre essa fragilidade humana, aqui nessa lição fica muito mais evidenciado, né? Essa questão da temática da lição geral, né? E como aquilo que o professor Janilson falou, né? De repente, a gente vê Jó na situação que estava, né? Como, digamos assim, um modelo, né? Ali um grande exemplo de vida, e de repente se encontra na situação que se encontrou dentro desse trecho aqui, né? Da passagem bíblica, né? E especificamente dentro dessa lição aqui. Mas assim, professor Nilson, nós temos 3 tópicos interessantíssimos aqui, né? Sim. E esse número 1 vai falar sobre a tragédia de natureza econômica, né? E já no subtópico 1, e nós vamos falar aqui sobre o sucesso dele, né, de Jó na esfera comercial, né?
porque no 2 vai falar sobre o sucesso dele na esfera do campo, né? E lá o 3 e o 4 vão falar exatamente dos ataques específicos nessas áreas, né? Empreendido por Satanás, né? Então esse tópico 1 vai se prender a essa questão, né? A questão da natureza econômica, né? E esse subtópico 1 falando sobre o sucesso na esfera comercial. Quando nós lemos o versículo 3 do capítulo 1, já no início do livro, né? Sim. O autor do livro, não se sabe quem é, nós já tratamos disso lá na lição número 1, né? Não se sabe de quem é a autoria, mas ele faz menção, lembrar aos amados irmãos, professor Nilson, que o autor do livro faz questão de destacar, dizendo que Jó, ele era o maior entre todos os do Oriente, né? E nós temos lembrado, inclusive nas lições passadas, e é importante ressaltar aqui de novo, professor Nilson, que quando o autor do livro de Jó menciona que ele era o maior de todos lá do Oriente, está falando, é claro, professor Nilson, de um grau de notoriedade, né? Evidente que nós vamos tratar aqui da questão da esfera comercial, não podemos negar que se tratava de um homem rico, na verdade não apenas rico, mas riquíssimo, né? Com muitas posses, com muitos bens, e isso é evidenciado pelo fato da própria Bíblia descrever a quantidade de gado, de ovelhas, né? E até mesmo a quantidade de servos, né? Que estavam ali a seu serviço. Isso aí evidencia claramente, professor Nilson, alguém que era de posses, né? Tinha muita riqueza, muita propriedade, né? Mas lembrar que quando a Bíblia fala que ele era o maior do Oriente, não podemos esquecer aquilo que nós já tratamos em outras lições, né? Está falando aqui, na verdade, a respeito da notoriedade, né? Do quanto ele era proeminente onde vivia, né? Está falando aqui da influência dele, né? E de uma imagem, professor Janilson, que foi construída ao longo do tempo de forma absolutamente sólida, né? As pessoas olhavam para Jó, eu imagino assim, professor Janilson, as pessoas lá, tanto da sua família, os seus amigos mais próximos, quanto as pessoas que viviam na sociedade e eram contemporâneos dele, né? Olhavam, a meu ver, né? Olhavam para Jó, professor Nilson, e não percebiam, digamos, diferença entre o que hoje se chama de ética privada, né? Sim. E ética pública. Perfeito. Então, veja, as pessoas testemunhavam dele de que não havia esse desalinhamento entre aquilo que ele era na vida particular, naquilo que ele era na vida privada, junto com os seus familiares, seus filhos, sua esposa, seus amigos mais próximos, né? E a vida que ele também transparecia e vivia de forma muito exemplar, professor Nilson, com aqueles que estavam à sua volta, né? É óbvio que isso aí tem a ver com a questão da notoriedade, como nós já falamos, porque a expressão em dizer que ele era o maior de todos ali no Oriente tinha a ver com essa questão de notoriedade, mas não podemos negar que ela falava assim do fato de Jó ser um comerciante de grande envergadura, né? No seu tempo. Eu digo até assim, professor Nilson, que se fosse nos nossos dias, muito provavelmente, né, Jó seria, digamos assim, um empreendedor multinacional, né? Empresas multinacionais, provavelmente donos de holding, né? E talvez dezenas, centenas, não sei, de subsidiárias, por exemplo, né? Então ele era um homem de posse, de poder econômico assim tremendo, né? E esse subtópico 1 vai destacar essa grandeza dele, esse destaque dele nesse cenário econômico da época, professor Edilson. Perfeito, professor Heraldo. E a gente vê que o livro nos dá a entender que Jó, além de ser um grande administrador, porque isso é fruto do seu trabalho. Fruto do seu trabalho. Há a bênção de Deus, e isso o livro deixa isso bem claro, o próprio Satanás mesmo reconhece que Deus o havia abençoado, mas isso é fruto do seu trabalho, mostra a sua boa administração, a sua sabedoria, como nós já estudamos na lição de número 2 aqui, sendo posta em prática, porque ele construiu esse patrimônio. E se nós formos trazer para os dias de hoje, professor Heraldo, esse patrimônio de Jó é construído sob uma ética muito forte. Quer dizer, possivelmente Jó hoje não seria acusado de sonegação de imposto, com certeza não. Provavelmente não, muito com certeza não, né?
E então a gente vai para o subtópico 2, né, que é um outro destaque falando do sucesso dele agora, não apenas como nós já tratamos no 1, da esfera comercial, né? Sim. Mas a Bíblia também vai dizer que, ainda que seja por inferência, né, que o sucesso dele também se estendia para a esfera do campo, né? Quando é que a gente percebe isso? Quando o texto vai dizer que Deus, o próprio Satanás vai reconhecer que Deus havia abençoado o gado, casa, né, tudo que ele tinha, e ainda diz assim, e abençoou as obras das suas mãos, né? E essa expressão, obra das suas mãos, de respeito à sua atividade agrícola, né? Ele não era apenas um comerciante, como eu falei, para os nossos dias, provavelmente um empreendedor multinacional, né? Dono de holding, né, de subsidiárias, enfim, né? Mas ele era também um grande nome, uma grande figura, se assim podemos transcrever ou trazer para os nossos dias, professor Nilson, de negócios que envolviam, vamos dizer assim, a junção de inúmeras atividades. Sim, né, perfeito. Que contemplavam, vamos dizer, de forma direta e até indireta, não só a cadeia produtiva agrícola, como também a pecuária, né? Perfeito. Para os nossos dias é como se nós considerássemos Jó, na verdade, como um grande nome do agronegócio atual. Perfeito. Né? Esses grandes nomes que nós temos no Brasil nessa área, por exemplo, Jó estaria sem dúvida nenhuma dentre eles, ou talvez o maior de todos, seria Jó, né? Com certeza seria um grande nome do agronegócio mundial nos nossos dias. Então veja que esse poder econômico, né, de Jó, o poder de empresarial, né, o Nilson, dele é muito marcante, né, dentro desse texto também, né? Com certeza, com certeza. Hoje nós poderíamos dizer que Jó é um empresário que transita em várias áreas, como o senhor acabou de colocar. E a gente podia destacar, por exemplo, a indústria têxtil, porque ele tinha a oveja da qual tirava o lã, né? A gente podia destacar a indústria de transporte, porque ele tinha camelos que faziam esse transporte. Como se hoje fosse carretas, né? Fosse carretas, exatamente. Tratores, né? Então, já deu para você entender o cenário do qual Jó vivia, seu patrimônio. E agora, professor Heraldo, nós temos o ataque do adversário mediante a permissão de Deus, que num dia leva a tudo isso. Então, né, esse primeiro tópico vai tratar dessa questão econômica, porque na realidade a gente vai ver aqui no subtópico 3 falando sobre o ataque de Satanás justamente primeiro na esfera comercial que nós já tratamos, né? É interessante porque Satanás, ele, digamos assim, professor Nilson, ele quebrou a espinha dorsal dos negócios de Jó, né? Digamos que ele atingiu, professor Janilson, eu vou usar aqui uma linguagem figurada, né? Ele acaba atingindo, digamos, as torres gêmeas dos negócios de Jó, porque primeiro ele liquida a área comercial e liquida a área agrícola, né? a esfera do campo. Então, Satanás, ele foi focal, né? Ele recebeu a permissão de Deus, ele sabia exatamente onde ele deveria atingir. Por isso que eu falo assim, quando ele diz assim, quando Deus pergunta para ele de onde vem, né? Claro que Deus é onisciente, sabia de onde ele estava vindo e sabia o que ele estava fazendo. Era uma forma de Deus instigá-lo a falar o que ele faz, né? Mas ele, claro, deu meia volta e não respondeu, e ainda respondeu pelo alto, dizendo assim, não, eu estava passeando e rodando. Será que era só isso? Claro que não, porque o papel dele é justamente vigiar 24 horas por dia as pessoas, né? E eu não tenho dúvida de que ele mapeou toda a vida de Jó, né? Toda a vida de Jó ele mapeou e sabia que no momento oportuno que ele tivesse como teve, né? Pela permissão de Deus, ele sabia exatamente onde atingir, né? É igual quando se declara uma guerra entre países, né? E geralmente o inimigo que tem lá os mísseis de alto alcance, né? De alta tecnologia, eles sabem exatamente onde lançar os mísseis. Às vezes um palmo, 30 centímetros para um lado ou para o outro, né? De repente um pouco afastado do alvo principal, mas não vai deixar de causar os danos pelos quais esse míssil, digamos, foi lançado. E Satanás sabia disso, né? Então ele vai destroçar essa espinha dorsal, né? Dos negócios de Jó. Ele vai atingir as torres gêmeas, né? Primeiro a esfera comercial, que está sendo tratada no subtópico 1, não é isso, professor Janilson? Perfeito. E depois a outra torre gêmea, digamos assim, que é na área da esfera do campo, né? Então veja que Satanás ele agiu para liquidar Jó, né? Ele investiu, eu vejo assim, professor Janilson, ele investiu pesado para reduzir os negócios de Jó a pó, né? Para reduzir
apó. Ele queria, na verdade, na linguagem que nós usamos hoje, os ataques dele foram tão ferozes que a intenção dele, eu vejo, professor, isso era riscar o nome de Jó do mapa, né? Essa que é a grande verdade, né? Perfeito, professor Heraldo. E aí, além de atacar na questão comercial, ele passou agora a atacar na esfera do campo, ou seja, ele atacou o comércio e atacou a produção de Jó. Que é a fonte, né? Que é a fonte, porque exatamente. O comércio, digamos, já é o produto sendo manufaturado e negociado, né? exatamente. Já está nos galpões, já está para exportação, ele foi lá e atingiu, né, esse lado. Mas ele foi e não se conteve, é claro que ele não ia se conter, né? Ele não ia ficar, digamos assim, sem alcançar aquilo que ele desejava, que era o principal. Sangrar ou estagnar, digamos assim, estancar, digamos, a fonte, né, de renda de Jó, que era justamente lá na base produtiva, né? Perfeito, professor Aldo. E diante de tudo isso, professor Aldo, agora tente imaginar o equilíbrio de Jó quando chegava um servo e dizia, olha, só eu escapei para te trazer as novas, que não só se perdia os negócios, mas a vida dos seus empregados também. Isso é uma colocação do professor. Aí um calava e o outro chegava e dizia, eu te trago nova de novo. Só que essas novas eram desastres. O que o professor Zanilson está colocando é muito oportuno, né? Até para fazermos uma aplicação. É interessante, porque hoje, por exemplo, quando você analisa as bolsas de valores, quando os mercados começam a andar negativo, né? As ações começam a cair. Por exemplo, as bolsas de valores, quando chega a cair mais de 10%, professor Zanilson, eles interrompem o pregão, né, que é o chamado circuit breaker, né? Eles paralisam a bolsa para que ela não caia e não tenha mais prejuízo do que isso. Jó não tinha esse tempo, né? Nesse tempo não funcionava isso, né? E claro que se fosse no dia de hoje, as ações das empresas de Jó estariam nas bolsas de valores. Vamos dizer assim, Jó não tinha aqui o circuit break, não tinha como parar, não tinha como interromper. E o que eu acho mais fantástico é que mesmo debaixo de todo esse bombardeio, né, que às vezes nós podemos passar, claro que não no mesmo nível de Jó, mas somos alvo de Satanás todos os dias, sim, podemos passar por luta e por dificuldade. Mas o grande recado que eu vejo aqui, professor Nilson, é o que está no versículo de número 20. Qual foi a resposta de Jó? É interessante porque vai dizer assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Na nossa linguagem, ele foi aos pés do Senhor. Né? Adorou. É aquela questão que nós falamos uma outra lição, né? A diferença entre ter medo e ter temor, né? Quem tem medo foge, quem tem temor adora, não apenas adora, mas serve, né? Essa é a grande questão. Perfeito, professor Heraldo. O que é importante nós percebemos é esse choque que Jó levou, que ele, assim, pela graça de Deus, é nesse sentido que a gente percebe a graça de Deus. A graça de Deus. Conforme o nosso comediante tem trabalhado, de que ela está oculta no livro de Jó, mas ela não está ausente, porque uma pessoa em plenas condições normais, qualquer pessoa entenderia se Jó enlouquecesse desse momento, né? Mas ele entende que todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus, e é por isso que ele se prostra e adora a Deus. Tópico 2 da lição: a tragédia de natureza familiar. Depois de perder todos os bens, professor Heraldo, de ter a tragédia na área do comércio, na área do campo, na área da produção e da negociação, o diabo, não satisfeito, atinge os filhos de Jó, e num só dia ele mata todos os filhos. Parece que dá a entender que ele esperou aquele dia em que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, e trouxe essa tragédia sobre Jó. Quer dizer, depois de Jó ter perdido todos os seus bens, aí por último vem dizendo, até os filhos foram atingidos. Tente imaginar a situação de um pai desse, numa época em que a família de suma importância, porque tinha a ver com perpetuar a sua linhagem. Então acaba acontecendo exatamente isso que o senhor acabou de expor agora há pouco, que a intenção do adversário era varrer Jó do mapa, como se diz no linguajar popular, né? Mas ainda assim Jó se manteve firme na sua fé. Até mesmo a sua esposa disse algo lá, né? E que Jó, ainda que tenha repreendido, né? Mas ele mesmo se manteve na sua fé a Deus até este momento aqui, professor Heraldo. Muito bem. Vamos lá. O tópico 2, né, professor Janilson? Tragédia de natureza familiar. Um foi de natureza econômica,
e agora o de natureza familiar. É só fazer uma ressalva que aqui nós temos o texto base, né? Sim. Que é Jó, capítulo 1, versículo 13 a 22, e depois o 2, 6 a 8. O professor já falou isso lá no início, né, a respeito desse texto, que é a leitura bíblica em classe, né? Mas lembrar, professor Nilson, que quando nós tratamos da tragédia lá de natureza econômica, né? Digamos assim, foi até ali o versículo de número 12, né? Sim, sim. E quando a gente entra no 13, às vezes para alguns desavisados ou desatentos, professor Nilson, pode ocorrer a ideia de que as coisas aconteceram no mesmo dia, né? Uhum. E não foi no mesmo dia, né? Porque aqui o versículo 13 vai dizer assim, e sucedeu um dia, né? Tem outras versões que vai dizer certo dia, Certo. quer dizer, foram momentos sucessivos, sim, mas não significa que aconteceram exatamente necessariamente no mesmo dia. Claro que na mesma época, intervalos provavelmente muito curtos de tempo de uma tragédia e outra, não deu tempo nem de Jó se respirar, né? Nem se recuperar de uma coisa para outra, né? É importante ressaltar. Mas aí o tópico 1, tratando sobre a tragédia de natureza familiar, de cara traz aí a perda dos filhos, né? O professor Janilson já colocou de certa forma aí, lembrar que o problema era tão complicado para Jó, ele já havia perdido materialmente, economicamente, né, muitas coisas, muitos bens. É lógico que ele, como qualquer ser humano, estava também abalado psicologicamente, talvez pensando como refazer a vida, como reconstruir tudo de novo, né? É o que todos nós pensamos, né? Exatamente, quando acontece pensamento algo, natural. como é que eu vou fazer, por onde que eu vou começar, né? A quem vou recorrer, de que forma que eu vou fazer. Isso é natural. Jó era um ser humano histórico, real, como qualquer um de nós, né? Se fôssemos aplicar o silogismo, né, valeria desse jeito aí. Com certeza. Né? E aqui o texto vai dizer exatamente o que, professor Nilson? Que ele não perdeu apenas um filho, né? Essa que é a grande questão aqui, dramática, né? Ele não perdeu apenas um filho, o texto vai dizer que ele perdeu 10 filhos, né? Jó não os perdeu, professor Nilson, em espaçamentos de tempo, né? Ele perdeu todos de uma única vez, né? Todos de uma única vez. Essa é uma questão muito marcante no texto e que trouxe assim, um impacto, né, psicológico muito grande, né? E a grande questão é como processar tudo isso, professor Janilson, né? Como processar essa dor de um pai que não perdeu apenas um filho, perdeu 10 filhos, e não só apenas 10, mas todos os filhos. Todos os filhos. Na verdade, foram todos os filhos, né, que ele perdeu, né, professor Nilson? E aí, quando a gente olha, por exemplo, o versículo de número 19, né, o texto vai dizer assim: e eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu, olha o que o texto diz, né, e deu nos 4 cantos da casa. Vou circular aqui na minha revista, né, da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. O mensageiro quem fala isso, né? Mas ele faz uma descrição do fenômeno, professor Nilson, muito interessante, né? Por quê? Porque isso acaba nos remetendo à ideia de que o que aconteceu aqui, na realidade, provavelmente foi um redemoinho, né? Porque ele foi um fenômeno localizado, né? Ele foi direcionado para a casa especificamente. E nós não podemos tirar a ideia, né, de que eles moravam provavelmente numa vila, num local onde não moravam apenas eles, na casa não era só deles que estava ali naquela localidade, outras casas vizinhas, né, também existiam ali, mas o alvo de Satanás foi exatamente conduzir as coisas de forma focal, né? Então veja que o alvo foi a casa onde eles estavam, né? Não aconteceu aparentemente, o que a gente olha na Bíblia, aparentemente nada com nenhum vizinho, ninguém perto foi atingido, né? Apenas os filhos de Jó, né, professor? Perfeito, professor Heraldo. E se a gente fica chocado, professor Heraldo, quando a gente toma conhecimento, de repente, como de vez em quando é noticiado alguma família que às vezes viajando, sofre um acidente, morrem todos os membros da família, 5 pessoas, por exemplo, pai, mãe. Imagina a situação de Jó, que perde esses 10 filhos, ou seja, perde todos os seus filhos, e fica subentendido que ele vai desaparecer do mapa porque a sua linhagem não dará continuidade. E isso é muito forte naquela cultura, naquele contexto onde essa questão de perpetuar o nome era muito forte.
Por isso a questão para o povo de Israel, a lei do revirato, para que o nome da pessoa não se apagasse da tribo, né? Tanto prova que a esposa do falecido casava com o irmão mais próximo e o filho era tido como filho do falecido, para que o nome dele não se apagasse. Aqui o nome de Jó, nessa circunstância, nesse momento, vai desaparecer. E uma das sinalizações de que alguém era abençoado no Antigo Testamento era ter muitos filhos. Perfeitamente. Né? Principalmente homens. Não no caso de Jó, especificamente, professor Nilson, porque ele não era nômade, né? Sim. Ele era sedentário. Sedentário não no sentido pejorativo hoje, sedentário preguiçoso, né? Sedentário no sentido de ter uma residência, uma localidade fixa, né? E construir as coisas ali ao longo do tempo, né? Ele não ficava transitando de um lugar para outro, né? Como muitos tinham hábito na época, assim, sim, outros tinham também, né? Mas os nômades, digamos assim, agradeciam, quem era temente a Deus agradecia assim enormemente a Deus por ter muitos filhos, porque o nômade, ele tinha propriedade, tinha gado, como o carro de Abraão, por exemplo, que teve que se locomover, né? Então, o fato de ter muitos filhos, Abraão não tinha, mas eu digo assim, ele tinha muitos servos, mas uma família que tinha muito filho era uma forma de, inclusive, proteger o patrimônio, né? Produzir família, mais, né? Produzir mais, enfim, né? Então era uma benção. Então ele perder todos os filhos da forma como perdeu foi um negócio realmente complicado, né? Perfeito. Subtópico 2, professor Nilson, o que nós temos aí? A esposa de Jó. E aquela famosa frase, professor Heraldo, que tem se discutido muito quando ela vê aquela situação calamitosa de Jó, e ela olha para Jó e diz aquela famosa frase, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Isso tem dado muita discussão entre os próprios comentaristas, né? Porque se tem tentado amenizar essa situação, dizer que ela na verdade não queria dizer amaldiçoar, mas abençoa, louva a Deus e morre nesse estado, né? Mas o texto parece nos dar a entender de que de alguma forma parecia algum desequilíbrio dela, pela circunstância em que estava acontecendo. Afinal de contas, professor Heraldo, ela também perdeu, né? Ela é um ser humano, ela também perdeu os patrimônios, ela também perdeu a vida dela, muito boa, que possivelmente tinha, né? E ela também perdeu os filhos. Então o choque foi muito grande. Jó, por ser um homem mais sábio, mais temente a Deus, mais equilibrado, mas parece que ela não conseguiu lidar com essa situação, que soltou essa frase assim, e Jó acabou corrigindo ela mediante uma repreensão, né? E aí tem se dado justamente esse ponto. De fato, ela queria que Jó amaldiçoasse a Deus como se fosse alguém desviado de Deus, ou ela estava dizendo, ou ela queria pôr fim ao sofrimento de Jó. Parece que alguns comentaristas, e eu sou partidário desse pensamento também, professor Heraldo, de que ela, na verdade, ela não queria necessariamente uma ofensa a Deus, mas ela estava sugerindo a Jó que, mediante aquelas circunstâncias, uma vez que se entendia que aquilo tinha vindo de Deus para Jó, inclusive no versículo 16 da nossa leitura bíblica em classe, o mensageiro diz: fogo de Deus desceu, ou caiu, né? Fogo de Deus caiu do céu. Então se imaginava, inclusive até Jó, imaginava que Deus estava contra ele. Então, mediante aquela circunstância, aquela mulher parece oferecer a Jó um meio de pôr fim àquele sofrimento dele. Dizer: olha, Jó, se tu falares contra Deus, Deus tira a tua vida e encerra o teu sofrimento. E Jó parece repreendê-lo, professor Heraldo, querendo dizer para ela que se o fim do seu sofrimento passar por ofender a Deus, isso era uma loucura, ou seja, o que ela disse foi uma loucura. Não que ela necessariamente fosse louca, como muita gente tenta entender, mas a pressão sobre ela foi tanta que ela acabou soltando isso sem refletir. E Jó o corrige mediante, ainda que uma repreensão, mas trazendo uma correção, dizendo-lhe que o fim não seria por uma ofensa a Deus, por uma blasfêmia a Deus, muito pelo contrário. Então é nesse sentido que Jó parece repreendê-lo, porque ele já havia dito: se recebemos o bem de Deus, não podemos receber o mal, né? E como é que Jó, depois de tudo isso, ele vai falar contra Deus? Então ele está dizendo: olha, é loucura falar contra Deus, e por fim ao meu sofrimento por uma ofensa ao Deus bendito, não. Porque nós observamos, meus queridos, e a gente tem falado aqui, que Jó falou da sua desgraça a Deus, falou com Deus, mas ele não falou contra Deus.
Muito bem observado, professor Janilson. E aí é uma demonstração assim do equilíbrio de Jó como um todo, né? Ele tinha assim plenas convicções do papel dele como provedor. Sim. Tinha plenas convicções dele como líder da família, né? Tinha plenas convicções dele como provedor. Tinha plenas convicções do papel dele como sacerdote. E como mentor da família, né? E como mentor, uma espécie de psicólogo, né? Exatamente. Cuidando da estrutura emocional, no caso agora, principalmente da esposa, né? Porque assim, se nós lermos a Bíblia, e aí é uma questão que a gente precisa respeitar, professor Janilson, porque a gente acaba copiando, reproduzindo, replicando, né? Explicações, conjecturas, né? Sim. Que a gente ouve em pregações, ensinamento a respeito da mulher, e acaba a gente ficando com essa má impressão dela. Má impressão, né? Não que ela não tenha errado, né? Mas talvez não tenha errado no sentido que nos é apresentado, né? Exatamente, que nos é apresentado a ponto de acharmos que ela era alguém que não tinha fé, ou que era, digamos, desviada, né? E é interessante nós fazermos essa nota, porque ainda que a Bíblia não trate, né, o autor, por exemplo, não fale nada sobre, e não dê nenhum detalhe sobre o caráter da mulher de Jó, professor Nilson, mas nós temos que respeitar as inferências textuais. Por quê? Porque em nenhum momento a Bíblia vai dizer e vai dar sinalizações de que Jó tinha um casamento desajustado, né? Em nenhum momento você vai ver a Bíblia apontando de que a mulher dele era um problema. Ou o abandonou nessa crise. Ou abandonou, de que o Jó, num dado momento, desejou se divorciar da sua esposa. E tanto prova que, ainda que eles tenham perdido os filhos, né, que ela também passou pelo processo, ela era mãe, e talvez nesse sentido sentiu muito mais do que o próprio Jó. Exatamente. Né? Porque por ser mãe, né, evidentemente, né? E quando há a restauração de Jó, você nota que Jó teve outros filhos e não foi com outra mulher. É importante a gente ressaltar isso. Sim. Né? Jó não teve outros filhos. Apesar de tudo, ela ficou outra com mulher. Ela ficou com ele a vida toda, e nunca a Bíblia vai mencionar que eles tiveram um problema no casamento, né? Não parece ser isso aí. Agora é claro, né, professor Janilson, o Francis E. Anderson, né, um dos grandes comentaristas bíblicos, né? Ele até chega a dizer que os judeus e os muçulmanos tratam a mulher de Jó com mais humanidade, digamos assim, mais humanidade, né, do que os próprios cristãos. Os cristãos são muito duros, né, com a mulher de Jó, talvez por não entenderem ou não procurarem entender corretamente por que ela falou do jeito que falou. Claro que a figura de Jó é a mais importante do livro, né? E é natural que no relacionamento, não é porque no caso agora é mulher, porque há casos em que às vezes a mulher consegue equilibrar mais as questões emocionais do que o próprio esposo, né? Nesse caso não, Jó parece ter um mais equilíbrio, né, diante das situações adversas, né? Perfeito. E é importante ressaltar justamente essa questão da dureza, né, que talvez seja injusta. O Francis Anderson, que eu estava lhe falando, professor Nilson, ele chega a mencionar que o Agostinho usava uma expressão se referindo à mulher de Jó, que ele dizia assim que ela era o diaboli adjutrix, né? Ou seja, traduzindo seria a adjutora ou auxiliadora do diabo, né? É um termo pesado, né, para se referir à mulher de Jó. O Crisóstomo, por exemplo, dizia que ela era o melhor, ou foi o melhor flagelo de Satanás, né? Mas aquilo que o professor Janilson já observou, parece que o texto não aponta tanto para essa questão, né? Claro que o fato, quando nós lemos o versículo 10, que o versículo 10 vai dizer assim: respondeu-lhe ele, né? Que no 9 vai dizer assim: sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É uma defesa também, professor Nilson. Há comentaristas que dizem que provavelmente essa não foi a expressão original no texto, porque qual é a defesa que eles fazem? É que Satanás nunca foi de forma frontal declarada contra Jó. Sempre ele usou, né, das artimanhas, meio que camufladamente, para atingi-lo, né? Então seria uma tolice dele alguém chegar assim e
e exigir ou sugerir a ele tão abertamente, se ela fosse instrumento de Satanás, né? Sim. Né? De forma tão aberta, de forma que ele ouvisse a mesma coisa que Satanás queria que ele fizesse, né? Então seria assim uma contradição, né? Perfeito. Mas é interessante a resposta dele, porque ele vai dizer assim: como fala qualquer doida, né? Assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, né? É interessante porque é claro que a gente precisa pegar essa palavra que ele atribui a ela de doida e não trazer pejorativamente para os conceitos que nós temos hoje, né? Porque nos parece, professor Nilson, que houve sim um erro dela, um equívoco de interpretação e, na verdade, de falta de discernimento. Falta de discernimento, perfeito. Está acusando, entre aspas, a mulher dele de falta de entendimento, falta de discernimento do que é que está acontecendo, porque ele estava tentando, na verdade, professor Nilson, o próprio Jó estava tentando compreender, provavelmente já compreendendo algumas coisas, né? Ele estava tentando ali processar, né? E talvez já tivesse vislumbre mais ou menos do que as coisas que estavam acontecendo, não com clareza, evidentemente, perfeito, que isso só vai se tornar claro no final do livro. No final do livro. E a esposa dele, claro, tendo uma ideia errada, então ele traz para junto dele para mostrar que a compreensão dela e a sugestão dela estava equivocada, mas não que ela fosse uma desviada, né? Se fosse hoje, então, professor, o Jó possivelmente diria a ela: tu falas como uma desequilibrada. É uma desequilibrada, né? Porque não entendeu o que estava acontecendo. Exatamente isso, né? E achou que a saída seria essa que ela ofereceu a ele. Perfeito. E aí o subtópico 3, professor Nilson, na verdade, no subtópico 3 que fala sobre o fato, né? Sim, uma contextualização. Na verdade, é uma espécie de metáfora, né? Sim. Quando você lê aqui ele falando disso, né? Vai falar assim: um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ele diz assim: ainda hoje, forte, entre aspas, fortes ventos continuam a soprar, né? Entre aspas, em famílias inteiras. Os resultados desses ventos, entre aspas, né? É a degradação familiar, divórcios, drogas, etc, né? A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. Ele finaliza dizendo: é preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção, né? Então veja que aqui no final o pastor José Gonçalves vai usar uma espécie de metáfora, né? É uma ilustração, para na falar verdade, a nós. é uma espécie de aplicação, né? Perfeito. Eu digo até mais, né? Mais do que isso, né? Sobretudo é uma espécie de alerta, né? Ele acende aqui um sinal de alerta, né? Perfeito. Para nos despertar quanto ao que nós estamos fazendo, né? Enquanto família cristã, enquanto igreja, principalmente em relação à geração que está aí. Perfeito. Né? Principalmente às nossas crianças, aos nossos pré-adolescentes, adolescentes, né? Juvenis e até jovens, né? Qual o futuro da igreja? Qual o futuro da família cristã diante desse cenário que nos cerca e que nos bombardeia, né? Então ele vai usar aqui metaforicamente os ventos fortes, né? Que sopram, né? Violentamente. A gente sabe que sopra de forma muito poderosa, professor Nilson. E é claro que a gente sabe que grandes inimigos que nós temos enfrentado hoje não é só a questão da ideologia de gênero, que também é um inimigo terrível, né? Da família. Como outras coisas aí, né, professor Nilson? Perfeito, professor Heraldo. E a gente vê realmente que, assim como o inimigo, o texto parece sugerir que ele já estava de olho em Jó já fazia algum tempo, tanto prova que ele consegue descrever algumas coisas de Jó. Sim, descreve. Isso não é estranho que o adversário esteja de olho sempre em nossas famílias, tentando nos atingir de alguma forma. Por isso a necessidade disso que o nosso comentarista aqui está trazendo como uma aplicação para nós. E aí a preocupação é exatamente com aquilo que nós estamos fazendo em casa, né? Porque a fé, ela começa em casa. Perfeito. E aí vem a cobrança para nós, professor Nilson, que tem muitos que acham que porque nós estamos vivendo na pós-modernidade, por exemplo, realizar culto doméstico ficou arcaico. Não ficou arcaico. Há uma necessidade, e a gente falha às vezes por isso, porque o que é que acontece? Às vezes o tempo nosso realmente é corrido, desgastante, né? Mas nós não podemos esquecer o que Jó era. Além de ser provedor, como eu já falei, como líder, né? Ele era provedor, era uma espécie de psicólogo, né? De controlador, equilibrador, equalizador emocional da família, da esposa, no caso foi, né? Mas ele também nunca deixou de ser sacerdote, né? Então nós precisamos exercer essa função de sacerdote em relação à nossa família, né? Perfeito, professor Heraldo. Tópico 3 da lição: tragédia de natureza física e psicológica.
Veja, professor Heraldo, se já não bastasse perder os bens, os filhos, agora Jó perde a própria saúde. Ele é atingido fisicamente e psicologicamente, como a gente já vem tratando, né? Debaixo dessa pressão de receber essas notícias num curto espaço de tempo, toda essa tragédia. Talvez alguém observasse Jó e dissesse assim: como é que ele suporta tudo isso? Eu já tinha dado cabo da vida, mas Jó é um homem temente a Deus, né? E isso fica evidente. Quer dizer, Satanás não se satisfaz porque ele não consegue o seu primeiro intento, que é fazer Jó blasfemar pela perda dos bens e dos filhos. Jó se mantém firme na sua fé, né? Então ele vai a Deus e desafia, e diz basicamente o que o senhor colocou numa lição passada, como que dizendo: não, Jó ainda não foi testado no seu limite. Porque quando se trata da saúde da própria pessoa, aí é completamente diferente, porque os bens, ele perder, e ele é um homem sábio com saúde, ele pode conseguir, porque afinal de contas Jó era um homem bem relacionado, né? Ele sabia por onde começar tudo de novo, e Deus o abençoava com certeza, e o abençoaria novamente, né? E aí, nesse sentido, então, ele vai atacar a saúde, porque um homem sem saúde, ele não pode construir nada, professor Heraldo. Corretamente, não pode, né? É muito interessante o fechamento da lição aqui, falando sobre a tragédia agora de natureza física e psicológica, né? Então, nota, o professor Renilson já frisou muito bem aí, que Satanás ele utilizou uma artilharia pesadíssima, né, contra Jó, né, professor Renilson, né? Vamos dizer assim que Jó, ele não teve refresco, né? Como nós dizemos hoje nos nossos dias, né? Jó não teve tempo nem para respirar, porque a grande aposta de Satanás é que, mexendo na área econômica, né, na área comercial, na área econômica, não é isso? Sim. Nos bens de Jó, a aposta dele era essa, né? Que Jó blasfemaria, tanto que justamente quando a gente lê o capítulo 1, a gente vai perceber essa aposta de Jó, né? Que ele vai mais ou menos fazer uma ironia, né, com Deus, dizendo assim: mas assim, desse jeito até eu sou fiel, né? Então ele faz uma dupla acusação, já falei isso na lição passada, né? Uma dupla acusação, uma contra Jó, dizendo que a piedade de Jó ela era superficial, né? Porque ele nunca tinha sido testado de verdade, e que na verdade Deus subordinava, né, e comprava essa fidelidade de Jó, né? Então era aquele pacto da mediocridade, né? Deus fingia que cobrava, ele fingia que era obediente, mais ou menos que Satanás estava acusando, né? E dizendo que a culpa era de Deus. E ele fazia tipo uma espécie de aposta, dizendo, né? Olha, eu troco o meu nome. É como se ele dissesse Satanás: eu troco o meu nome. Se tu tirar os bens dele, eu troco o meu nome, se Jó não vai blasfemar na tua face. Ele disse isso, não falou? Falou. Só que é interessante, né, nós olharmos aqui os versículos de número 20, né, e o 22. Porque essa aposta foi perdida, digamos assim, porque no versículo 20 o texto vai dizer: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e, o texto vai dizer, e adorou. No versículo 22 vai dizer assim: em tudo isso Jó não pecou, que era a ideia que Satanás tinha, né, que ia acontecer, nem atribuiu a Deus falta alguma. Como não aconteceu nada do que Satanás pensou, então ele atacou noutra área, né? O primeiro tempo ele já tinha perdido. Perdeu o primeiro tempo, né? O primeiro round estava perdido, né? Em vez dele jogar a toalha, não, ele quis ir para o segundo round achando que venceria. Então a empreitada dele agora, professor Janilson, é o que está no subtópico 2 e 3. Perfeito. Que vamos tratar aqui, né? O primeiro, falando a respeito sobre a saúde física, né? Perfeito. E depois a saúde mental. Mas veja, a saúde física, professor Heraldo, o corpo de Jó, segundo a descrição do texto, ficou extremamente desfigurado pela enfermidade, pelo mal com que Jó foi acometido. Há comentaristas que dizem que Jó ele estava cheio de uma chaga, professor Heraldo, que saía como se fosse uma espécie de pus e cheirava mal. Tanto prova que tiveram que tirar ele do convívio social, porque ninguém suportava aquele odor que saía de Jó. Os amigos dele, professor Heraldo, quando vêm para consolá-lo, e que ficam aqueles 7 dias e 7 noites só olhando para Jó sem dizer absolutamente nada, na verdade, esse silêncio já é um silêncio de luto, porque ao olhar pela situação de Jó transfigurado naquele estado,
né, que o nosso versículo 8 aqui da nossa lição vai dizer que ele tomava cacos de telha para si. Então ele já dizia, Jó não passa dessa situação. Então ele já inicia o luto de Jó no seu silêncio. Então veja que a situação de Jó ficou extremamente difícil, né? Uma pessoa que, imagina, você conhece uma pessoa bem de saúde, ela tem uma fisionomia e depois você vê ela completamente desfigurada por uma enfermidade, e uma enfermidade que a pessoa não pode nem se aproximar direito dela e que não lhe dá descanso. Não dá descanso, né? E aqui o final aqui do subtópico 2, o pastor José Gonçalves vai dizer assim: essa era uma prática, a questão de parte ferida, né? Sim. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Ele ia para o Monte de Cinzas, que no hebraico aqui está mais bala, né? Sim. Um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali, ele complementa, ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Ele vai falar, trágico, né? Quer dizer, isso era um cenário comum para aqueles que estavam numa situação semelhante a de Jó, né? Mas é interessante, nós estamos tratando da questão da saúde física, isso aí, eu não sei se dá tempo, deixa eu citar alguns textos, né? Perfeito. Por exemplo, aqui quando a gente lê Jó 19 e 20, a parte A gente vai ver que Jó, ele perde o apetite e emagrece, né? Então, uma coisa é consequência da outra, né? Tá. As chagas foram terríveis. É claro que quando a pessoa está doente, vem outros problemas subsequentes, digamos, de segunda linha, mas como consequência do principal. Então, digamos que esses problemas aqui que nós vamos estar citando, de ordem física, são esses secundários, mas que no acúmulo, né, somando-se ao todo, imagine o problema que Jó estava enfrentando, né? Então, aqui quando a gente lê o 19 e 20, vai dizer aqui, os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, significando que ele estava apenas pele e osso, como dizem, extremamente seco, né? Como diz o linguajar popular. Quando a gente lê o 30, capítulo 30 de Jó, no versículo de número 30, parte B do versículo 30, também vai nos dizer, professor Janilson, que ele enfrentava uma febre terrível, né? Quando a gente vê o texto de Jó, só rapidamente aqui, para nós estarmos compartilhando, Jó, capítulo de número 30, né? Sim. O versículo 30, a parte B do versículo 30, me perdoe aqui rapidamente, diz assim: o meu corpo queima de febre, né? Então veja, alguém magro, pele e osso, né? Queimando de febre. No versículo, capítulo 19, versículo 17, diz que ele tinha um mau hálito, professor Janilson, e ele mesmo fala disso, né? Terrível, né? No 19 e 17 vai dizer assim: o meu hálito é intolerável. Ele diz assim, a minha mulher. Veja que a mulher continuava com ele. Perfeito. Né? Nós falamos agora, ela continuava junto. Se ela estava sentindo o hálito dele, porque ela estava junto, né? Acompanhando o problema dele, né? Ela não o abandonou, não, como muitos imaginam que ela o abandonou. Não abandonou, não, né? Então aqui vai dizer, no versículo de número 17, né? O meu hálito é intolerável à minha mulher, para a minha mulher. Sou repugnante a meus próprios irmãos, né? Então veja uma situação complicada. Outra indicação de que ele sofreu problema físico, né? Como consequência, o 16, na parte B do 16, vai falar que ele teve problema de visão. Vai dizer assim: e há sombras escuras em redor dos meus olhos, né? Já não está me enxergando direito. Magro, né? Falta de apetite, febre alta, mau hálito terrível, um mau hálito, como o pessoal fala aqui, vou usar uma figura desgraçado, né? Falhas de visão, e ainda vai dizer o 19 e 20, na parte B, professor Janilson, que ele estava perdendo os seus dentes, né? Na parte B vai dizer assim: escapei só com a pele dos meus dentes, ou seja, os dentes caíram, a pele do dente é o que se perda de vitamina no corpo, no organismo, né? Veja o quanto ele ficou desfigurado. Desfigurado. Né? Desfigurado. O capítulo 7, o versículo 4, professor Heraldo, ainda endossa essa questão, que diz que Jó nem sequer dormia, ele tinha uma insônia terrível. Pois é, ele a gente assim, vai entrar aí nessa questão, né? Exatamente isso aí. Né? Ao deitar-me digo, quando me levantarei?
mais comprida é a noite, e farto-me de revolver na cama até a alva. Exatamente isso, né? Porque a gente já entra no subtópico 3, que vai falar exatamente da questão da saúde mental. Como é que ele estava mentalmente? Mentalmente, né, professor Enilson? Com certeza. E a gente vai ver o 7 mesmo que você estava lendo agora, sim, professor Enilson. Acho que é o 7, se eu não me engano, é o versículo 16. 7,16. Deixa eu só pegar aqui rapidamente. Claro que é o livro de Jó que nós estamos vendo, né? Então é o Jó 7,16, né? Sim, fala da desilusão já dele da vida, já está achando... Exatamente, dá a entender que ele estava ali caminhando com um problema de depressão. Se quiser dar uma ideia, professor Nilson. O versículo 17 diz, estou farto... 16, professor, 7,16. 7,16. Isso. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre, aqui diz a minha versão. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Perfeito. E aí uma intensidade de choro frequente no 16,16, parte A. 16,16, parte A. Dê uma lida para nós aí, professor Nilson. 16, a parte A. A parte A diz, o meu rosto está todo afogueado de chorar. De chorar, né? E aí diz assim, o que nós falamos agora a respeito da questão da falta de visão, né? Que é a questão física. Mas ele chorava, né? Constantemente. E aí vem a questão que o professor Nilson citou agora, a questão da insônia, né? Insônia. O 7,4 vai falar que ele sofria de insônia, né? Ele passava noites e noites, a noite inteira acordado, né? Amanhecia o dia, ele não dormia, rolando para... Imagine, né, professor, a situação de Jó, né? Qual era a situação dele? E o 7,14 dá aumento um problema ainda, professor Nilson. E quando ele tentava dormir, ainda apareceu um problema para ele aí no 7,14. O 7,14 diz, então me espantas com sonhos e com visões me assombra. Quer dizer, ainda tinha pesadelos. Pesadelos. Momento que ele achava que ia dormir, né? Era acordado com pesadelo, né? Então você imagina o quanto Jó passou pelo que passou, né? Então é um negócio realmente degradante, porque a gente acaba tendo aí, de certa forma, ainda que não seja esse o propósito direto do livro, mas nessa cena, né, nesse quadro aí pintado dentro do que nós consideramos aqui a questão da saúde física e mental de Jó, né? Porque o fato de ele estar lá no Monte de Cinzas, né? Um lugar onde as pessoas já esperavam a morte. Já esperavam a morte. Né? Para mostrar que o ser humano ele é apenas pó e cinza, né? Ele não claro o que ele pensa que é. O que ele pensa que é, né? Deus permitiu que ele tirasse tudo dele, e a gente já falou que, diferentemente do que muitos pensam, que aconteceu o que aconteceu com Jó por causa do pecado, não foi por causa do pecado, de forma alguma, né? Nós vamos ver durante esse trimestre a resposta de Deus lá na frente. Perfeito. Né? Que não foi por causa do pecado, é bom adiantar isso, não foi por causa do pecado, mas Deus permite que ele chegue ao estado que ele chegou, não só para ele, mas para que essa figura ficasse para nós como uma espécie de ilustração, mostrando que nós não somos nada, apenas pó e cinza, né? Perfeito. Apenas pó e cinza. Eu penso para o professor Aldo, como nosso comentarista, nossa leitura, nossa verdade prática nos aponta aqui, que a grande lição desse livro para nós é como Jó suportou tudo isso. Porque ele quer nos ensinar que nós não devemos passar pelas situações difíceis com murmuração, se lamentando, assim no sentido de que desconsiderando que Deus nos vitimando, considerando que Deus não está presente, que Deus não está olhando. Como se eu fosse o único que está passando, exatamente, na história por esse problema. Perfeitamente. Então, a forma como Jó passou por toda essa circunstância é que nos traz a grande lição para nós. Né? E a gente pode dizer ainda mais, professor, que essa situação de Jó, extremamente calamitosa, e olha que nós lemos alguns versículos. Alguns versículos. Por causa disso é que alguns comentaristas mais de uma linha liberal que diz que a história de Jó talvez não tenha sido verdade, porque um ser humano não suportaria esse nível de sofrimento. Só que, como diz o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, o que eles não percebem é que há uma graça de Deus sustentando Jó, ainda que oculta. E a Bíblia fala que nós não somos tentados, né? Acima do que podemos suportar. Perfeito. E tentação, a palavra tentação na Bíblia tem a ver com provações também, viu? Perfeito. O sentido também tem a ver com provações. Perfeito, professor Heraldo. A nossa conclusão, professor Heraldo, o nosso comentário já termina assim. Vimos o drama de Jó. E que drama, né, professor Heraldo? Drama. E quanto mais a gente se debruça nesse livro, mais minuciosamente,
Mas a gente vai construindo e pintando um quadro extremamente dramático de Jó. E até mesmo nós aqui do século XXI nos perguntamos como foi que Jó suportou tudo isso. A única resposta é a graça de Deus, ainda que não esteja uma coisa explícita no livro. Vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na sua família e na sua saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Por isso que ele pôde falar o que disse a sua esposa, né? A sua mulher. Quer dizer, Jó, a resposta de Jó mostrava lucidez, né? Coisa que, no caso da esposa, ela estava muito abalada e, portanto, desequilibrada para dizer alguma coisa, né? Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante da calamidade. Perfeito. Calamidades dessa natureza ainda. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. O que ele diz que permaneceu de pé, professor Heraldo? Porque Jó não fez o que o diabo queria. Perfeitamente. E quando a Bíblia aqui traça a questão dele ter reagido, amaldiçoado o dia que nasceu, né? As pessoas acham que ele está murmurando. Não está murmurando. Eu estava lembrando que nos nossos dias o piloto de Fórmula 1, o finlandês Kimi Raikkonen, Matias Raikkonen, né? Matias Raikkonen. Pois é o Kimi Raikkonen mesmo, né? O pessoal chama ele de homem de gelo, né? Homem de coração de gelo, né? Justamente porque a pessoa é insensível, né? Sim. Acontece o que acontecer, ele está do mesmo. Não é o caso de Jó, né? Jó era um ser humano, né? Então ele tinha que reagir como qualquer um de nós. Hoje nós lendo a história, a gente até pode acusar de alguma coisa, né? Sim. Mas não podemos, é um erro, um equívoco e uma injustiça tremenda, né? E a gente vai observar, professor, lá pro final da nossa lição, quando Deus entrar em ação, que ele não vai repreender Jó em nada que Jó disse. Nenhum momento. Quer dizer, ele parece compreender Jó e não nós, né? Perfeitamente. Perfeito, professor Heraldo. Então aqui, meus queridos, nós ficamos com a nossa lição, o comentário da nossa lição, o drama de Jó, e convidamos a você a se inscrever no nosso canal, a dar um like e acionar o sininho aí para que você seja avisado todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui. Todo esse trabalho é para abençoar a sua vida. É isso mesmo, agradecemos mais uma vez por você estar nos acompanhando em mais das nossas lições. Mas fica a dica aí do professor Janilson, né? O nosso pedido é que você dê um like, realmente se inscreva, divulgue esse trabalho, divulgue esse canal, para que a obra de Deus ainda abençoe muito mais vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.